noite. Sejam e sintam-se todos muito bem-vindos, incluindo os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós tivemos, então, como a Neuza já colocou, o presente de falar sobre o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Antes de nós falarmos sobre este capítulo, é importante que a gente compreenda como o Espiritismo surgiu, para poder entender como este capítulo foi feito, para daí nós passarmos na mensagem que ele tem. O Espiritismo, então, ele surgiu na França, e Kardec, como um professor da época, quem já assistiu o filme sobre ele, que está disponível na internet, já percebeu, ele era um teimoso estudioso e questionador. Por isso que a espiritualidade acabou escolhendo ele para trazer o espiritismo, porque ele era uma pessoa que questionava, ele não aceitava as verdades que outra pessoa trazia para ele, sem colocar ao crivo da razão dele, e sem buscar informações com outros pesquisadores. Kardec era um professor extremamente sério, fazia parte da Associação Francesa de Mestres e Pesquisa, e ele questionava muito. Esse era um dos motivos pelo qual ele foi escolhido, o senhor Hipólito Léon de Nizar Rivail, ou Rivail. Essa é uma questão de discussão de pronúncia. E o nome Allan Kardec foi de uma reencarnação que ele teve druida, antes da época em que ele esteve encarnado na França. Bom, o espiritismo que ele e a espiritualidade usaram Kardec para nos trazer, tem justamente essa conotação, de que a gente deve colocar ao crivo da nossa razão as informações que são ditas pelos espíritos. E ele foi muito inteligente quando ele colocou vivos e mortos todos juntos. Ele falou espíritos. Eu sou um espírito encarnado, assim como qualquer um de vocês. Então, o que uma outra pessoa lhe disser, você submete a sua mente ao seu coração. Se fizer razão para você e tiver lógica, você toma como verdade. Se não tiver lógica, você esqueça, porque não vai te agregar nada. E o espiritismo tem esta condição. E além dele ser esta parte científica, que é a parte da ciência, nessa condição ele abre uma segunda condição, que é a filosofia. Ou seja, passar a questionar o nosso modo de agir e reagir no mundo, conosco e com os nossos irmãos. É a segunda parte, porque é uma trilogia. E a terceira é que quando nós questionamos o mundo e nós paramos para observar as nossas ações, nós descobrimos Deus dentro de nós. Então, é a parte da religião, que faz a reconexão com o alto. Então, baseado nessas três ideias, foi que o Espiritismo surgiu na mão de um professor extremamente questionador. O capítulo 22, ele é o menor dos capítulos do Evangelho, porque ele é oriundo de estudos que Kardec fez. Como é que foram feitos esses estudos? O Espiritismo foi feito o seguinte, Kardec morava na França, e a espiritualidade, aos poucos, começou a colocar para ele pessoas incorporadas, médiuns, falando sobre diversas informações. E Kardec começou a tentar descobrir se eram charlatões, mentirosos ou não. E daí a espiritualidade começou a enviar para ele cartas de diversas partes do mundo, de pessoas que ele nunca viu. De toda a parte da Europa, da América, da Ásia, da África, da Oceania. Naquele tempo o correio era bem mais lento do que nós vivemos hoje, mas foi assim que foi formado. E ele começou a ler as cartas, ele começou a ver que elas tinham vários pontos em comum. Assim fez-se o Livro dos Espíritos com questionamentos e fez-se o Evangelho segundo o Espiritismo, que são estudos do Novo Testamento da caminhada de Jesus. Mas este em especial, ele fala sobre a indissolubilidade do casamento e logo após ele traz o título separação. A primeira visão, isso é estranho. Por quê? Porque ele coloca o casamento como indissolúvel. E logo depois ele traz a condição de separação. Sem uma leitura séria, você fica na dúvida com esses dois títulos. Mas quando você começa a ler,
e vai buscar o que foi que ele pesquisou na época, você entende que ele foi buscar a origem do casamento. Como é que esta conduta da humanidade, esta união de dois seres surgiu? Qual foi a origem disso? O casamento surgiu nos povos mais antigos para a união de casas. Casamento. Ou seja, era para a manutenção do poder de famílias que já tinham a condição financeira forte e se manterem no comando dos povos, impedindo que as pessoas de baixa classe casassem com os ricos ou ricos com os pobres. E aí nós temos aquele monte de traições que a história conta, que aconteciam e os filmes narram também para nós. Por que isso? Porque os casamentos de antigamente eram feitos por obrigação. O casal deveria se juntar, a mulher ter filhos para procriar o nome do marido e assim manter a força da família ali. Essa era a origem. E Jesus Cristo, quando esteve aqui, há 2024 anos, quebrou isso. E Kardec estudou e viu a quebra e trouxe esta condição para nós nas pesquisas e reflexões que ele fez. Por quê? Porque ele deixou muito claro, e eu vou ler aqui o número 3, na sequência do Indissolubilidade do Casamento, que vocês vão entender o que acontece. Ele deixa muito claro os dois tipos de uniões que existiam na época e que, infelizmente, nós ainda vemos hoje em dia. Quantos de nós já ouvimos na nossa igreja matriz, ou na igreja luterana, ou qualquer casa que for, milhares de fogos de artifício estourando por quase 20 a 30 minutos, festejando um casamento? 15 dias depois o casal está separado, porque não se tolera, porque não consegue ver junto e porque não se ama. É só a gente refletir, nossa sociedade está cheia disso. Ou seja, ainda se continua considerando o casamento como ou uma união financeira ou algo cômodo. Eu estou namorando a Neuza, eu não gosto que ela faz isso, eu não gosto que ela faz aquilo, eu não gosto do bafo dela de manhã, eu não gosto da comida dela, mas é confortável estar na companhia dela, eu vou casar com ela. Passa 15 dias na mesma casa, a gente não pode olhar um para a cara do outro. Por quê? Porque a união de casamento, na verdade, é a essência de dois seres que se amam. E como o espírito não tem sexo, ele vem na polaridade masculina ou na polaridade feminina para aprender na sua caminhada, quando você encontra alguém, você tem que se permitir conhecer esta outra pessoa. E conhecer, inclusive, o lado de sombra dessa outra pessoa. Para ver se você consegue acolher ela na sua essência, no lado de luz e no lado de sombra. E você tem que apresentar o seu lado para outra pessoa. O lado de luz e o lado de sombra. Para ver se vocês vão conseguir estar juntos e se o amor realmente existe. Aí é que a coisa começa, o famoso trabalho que o casamento dá. O questionamento vem ali. Duas escolhas. Ou a gente observa ali e decide seguir, ou a gente bota uma venda no olho e vai ver o que vai dar. Aí que a gente tem o problema. O que ele traz, então? Item número 3 do capítulo 1, Indissolubilidade do Casamento. Mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres estivessem unidos, não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos, e que eles fossem dois em lugar de um, amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei do amor? De modo nenhum.
O que se consulta não é a afeição de dois seres, que o mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que, o mais frequente, se rompe sem afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas do orgulho, a vaidade, a cupidez. Numa palavra, os interesses materiais. Quando tudo está bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas e cheias, disse que os esposos estão igualmente e devem ser bem felizes. Ou seja, ele já começa deixando muito claro essas duas diferenças. E nos põe a questionar. A pessoa que está comigo, eu realmente conheço? Estou disposto a acolhê-lo ou acolhê-la? E a pessoa está disposta a me acolher? Compreende? Porque essa união, gente, é para tirar o véu do orgulho para esta pessoa e a gente se mostrar como a gente é. E isso dá medo e dói. Por quê? Quem de nós de manhã cedo acorda, olha para o espelho, para aquela pessoa toda esgranhada, quando tem cabelo, que não é o meu caso, com a cara toda lavada e dá uma piscadinha e diz, eu gosto de você. Ali a gente começa a ver, sabe o quê? O amor próprio. Eu só posso amar alguém se eu tiver amor por mim. Segundo mandamento que veio de Moisés antes de Jesus Cristo, amar ao próximo, vírgula, como a mim mesmo. O amar a você implica em se aceitar os seus dois lados num único ser. E nessa condição mostrar ao outro. E o outro mostrar para você. Se os dois não tiverem equilíbrio nessa relação, vira posse. Aí é relação doentia, aí não é casamento. Aí pode ser até um processo de escravidão, ou a Lei Maria da Penha, ou como a gente brinca de vez em quando, a Lei Maria da Lenha, que um desce a lenha no outro, quando a coisa não está muito santa, porque o amor não está ali. É outra coisa que está unindo aquelas pessoas. É uma carência, é um sentimento de posse, é um medo, é um comodismo, mas não é o amor. Quando o amor existe, o respeito se mantém. E o carinho também. E o perdão, a compaixão, o entendimento, o acolhimento. A gente pratica dia a dia este processo todo. Conosco e com o parceiro ou com a parceira. A segunda parte do capítulo diz o seguinte. Do item 3, perdão. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair, podem suprir a lei do amor, se esta lei não preside a união. Disso resulta que, frequentemente, o que se une à força se separa a si mesmo. Que o juramento que se pronuncia ao pé do altar se torna um perjúrio, se dito como uma fórmula banal. Daí, as uniões infelizes acabam por tornar-se criminosas. Dupla infelicidade que se evitaria se nas condições do casamento não se fizesse abstração da única lei que sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse, vós não separeis o que Deus uniu, isso deve entender a união segundo a lei imutável, e não segundo a lei variável dos homens. Aí a gente escuta, matou por amor. Ninguém mata por amor. Ninguém diz, se você vai se separar de mim, eu vou me suicidar. Isso é carência. A pessoa precisa de ajuda, de um profissional, de um centro espírita, de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, de um culto religioso. Ela precisa de auxílio. Porque ela não ama, ela está dependente da emoção de uma outra pessoa. O que é injusto com a outra pessoa, que já tem as suas questões de vida para trabalhar, e é injusto com ela. Com a pessoa que sofre, porque ela não sabe se o outro vai ter condição de ajudar. Compreende? É injusto para os dois lados, esta condição. E aí a gente começa a ouvir essas matérias que não são verdade. E aí vem o divórcio. Agora a gente consegue entender por que Kardec colocou junto. Porque no divórcio ele explica que pela lei dos homens simplesmente vai ser separado
o que na energia já se separou por um desgaste, porque os casamentos indissolúveis podem terminar? Podem. Deram errado? Não. Se nós lembrarmos como é que é o nosso processo de reencarnação aqui, o que cada um de nós escreveu antes de nascer? Cada um de nós escreveu uma proposta encarnatória. E nesta proposta também vão estar as pessoas que a gente vai aprender na vida. Então, se um casamento de 20 anos chegou ao fim, ou de 30, não significa uma tristeza de que ele não deu certo. Significa que ele deu certo no período programado para que ele acontecesse. Porque se viveram juntos por 5, 10, 15, 20 ou 30 anos, existiu muito amor ali no meio. Mas o período encerrou e abre-se um novo ciclo. Não é momento de tristeza. É que nem a palavra saudade. A gente sofre porque tem saudade, mas a gente esquece que a palavra saudade está originária num sentimento de carinho, afeto e amor, de uma felicidade enorme, que a pessoa ao qual nós sentimos saudade plantou na gente. Então, para que ficar olhando a mágoa se a pessoa só plantou amor e bondade no teu coração? E a gente não para pensar. Por quê? Porque quando a gente nasce, este manual vem aqui dentro e a gente não acessa ele. Não se dá o tempo de buscar Jesus Cristo em qualquer crença religiosa e tentar entender como ele nos ajuda a refletir a nossa vida. Então, daí você tem a separação, que é simplesmente o fato de dois seres que energeticamente já não estão juntos, já não se sentem bem juntos e eles vão seguir a sua vida. E às vezes a gente chora, grita, xinga, berra. Só um pouquinho. Vamos olhar a origem dessa dor. Da onde ela veio? A Neuza me abandonou, vou acabar com a minha vida. Não. Se ela decidiu ir embora, é 50-50. Tem uma parte que são as minhas atitudes que eu preciso olhar. E tem uma parte que são as atitudes dela. O que for de responsabilidade dela, eu deixo que ela leve e que ela responda. O que for minha responsabilidade, que é o que está na minha cabeça e no meu coração, que só eu posso mexer, com a ajuda de Jesus, mas só eu mexo porque ele respeita o livre-arbítrio, porque nem ele pode passar por cima dessa regra do Pai, eu é que tenho que trabalhar. Eu é que tenho que buscar a minha felicidade. Aonde está este processo? Aonde está o Márcio nesta união? Ou o Márcio se esqueceu dele para viver em função de uma outra pessoa? E permitiu um processo doentio ali, de uma relação que machuca. Como é que está a situação? E dói. Dói questionar. Dói olhar no espelho. Dói ver que a coisa não é como a gente pintava para que a nossa mente ficasse tranquila na hora de dormir. E como diz a dona Neuci, vou lhe parafrasear agora, tá? Quem de nós é capaz de dizer, Senhor, que eu receba amanhã tudo que eu fiz para o meu irmão hoje? Isso inclui a relação de casados. Não é só os próximos irmãos, amigos, parentes. Que eu receba hoje o que eu fiz para o meu cônjuge, para o meu esposo, minha esposa, meu marido, minha namorada, amanhã, exatamente de acordo com como eu fiz. Será que eu estou pronto para receber? Ou eu não estou a fim de olhar para o que eu fiz? A gente só cresce, meus amigos, se a gente respirar fundo e um dia de cada vez dar um passo. E o passo em direção a Jesus passa pelo nosso coração. Trazer ele para dentro implica em olhar para dentro da gente. Implica em questionar um pouco o que a gente sente. E ter perdão, empatia com as nossas emoções. Porque o processo do perdão começa ali. Começa aqui dentro. Tirando aquele chicote de excesso de cobrança e entendendo que a gente pode errar. E que a gente pode aprender e se tornar uma pessoa melhor. E daqui a 2, 3, 4, 5 dias, já consegui ter um pequeno lapso de luz quando uma emoção vem, a gente, peraí, não gostei muito disso aqui. É uma caminhada. Dói,
Dói. Dá trabalho? Dá. É possível fazer? Sim. Pega na mão de Jesus, te abre, faça você o teste, bate na porta dele. E depois você me conta, se assim se sentir bem e quiser fazer. Que Deus nos abençoe. Que o Deus da luz entregue a cada um que nós viemos buscar. Obrigado por esta reflexão e que assim seja.